gente coloca na tela dados da agenda, né? São jogos de muito peso, André, que tem esse componente que o Nicoletti falou, das semanas vagas depois dessa, contra o Atlético Mineiro, mas é só machadada, né? Vamos lá, Galo, bucha, né? Só bucha. Galo em casa, Corinthians fora, Flamengo em casa, Fluminense fora. Focando, óbvio, como diz, personagens disseram na reportagem, é quarta-feira, é assim que o elenco está pensando. Mas a gente faz esse exercício de tentar entender o impacto disso. Para você, Palmeiras sobrevivendo bem a essa sequência, encaminha muito o Brasileirão a ponto de que se não sobreviver a coisa complica? Pois é, Felipe, não dá pra gente cravar, é evidente, porque o futebol já nos surpreendeu tantas vezes, mas é uma sequência do mais alto nível de dificuldade, mas também do mais alto nível de impacto por causa dos adversários e quem poderia, teoricamente, alcançar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E tem duas curiosidades aí, né? Ela já seria uma sequência muito difícil e muito importante, mas o Palmeiras poderia estar com uma vida mais complicada. Sim, sem dúvida. Se não tivesse sido eliminado da Copa do Brasil. O fato de não ter a Copa do Brasil significa que, como o Vinícius nos mostrou, o único jogo em meio de semana é quarta-feira contra o Atlético Mineiro, depois são semanas livres de treinamento, jogando pelo Campeonato Brasileiro contra esses adversários e todos eles jogam nos meios de semana pela Copa do Brasil. Confronto, né? Então, assim, o paradoxo aí é, o Palmeiras está numa situação privilegiada para passar por essa sequência? Está, porque só tem uma quarta-feira, enquanto os outros têm mais. Mas isso só acontece porque o Palmeiras, entre aspas, falhou na Copa do Brasil ao ser eliminado nas oitavas de final. Então a gente tem aí um exemplo claríssimo de como ter duas competições em vez de três faz diferença demais no manejo do elenco e na possibilidade de trabalhar para enfrentar equipes que estão ainda se dividindo em relação a tudo isso. E o Palmeiras pode, sim, por que não, estabelecer durante esses 20 dias, né? Porque o último jogo é no dia 28, uma diferença que seja impossível de alcançar no Campeonato Brasileiro e conseguir o título que essa era Abel Ferreira ainda não conseguiu. Então pode ser o melhor momento para o Palmeiras enfrentar esses adversários, porque são adversários que estarão ou pensando em Copa do Brasil ou cansados depois de Copa do Brasil. O Fluminense já vai estar um pouco mais afastado, né? A partida contra o Fluminense. Nesse recorte desses jogos você pode procurar entender ou ver o copo transbordando ou absolutamente seco. Porque eu consigo imaginar 4 vitórias do Palmeiras e 4 derrotas do Palmeiras nesses 4 jogos. É possível, pelo nível dos adversários. E eu não acho assim que o Palmeiras vai ter muita facilidade por conta de prioridade para outros torneios, não. Corinthians e Palmeiras é um caso à parte, né? Esse tipo de clássico que transcende competição, fase. Então, por mais que o Corinthians esteja talvez eliminado da Libertadores, talvez priorizando a Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, não tem como tirar o pé. Então, o adversário mais histórico que o Palmeiras tem. Então, já é um jogo cascudo por si só. O Fluminense é uma boa discussão. O Fluminense, para muita gente, está jogando melhor que o Flamengo até. Então, ele vai ter um Fla-Flu. Calma. Então, por aí. Não, por aí. A sequência. Segura. O time que está mais tempo invicto é o Fluminense. Então o momento do Fluminense é muito bom com o Fernando Diniz. E é um time ousado, atrevido, capaz de causar dano. E os jogos que ele tem em casa são extremamente perigosos pela qualidade dos adversários. Ele tem em casa os únicos 2 times que a gente no começo da temporada mais ou menos colocava no mesmo balde ali de favoritos. Então o Atlético empatar com o Palmeiras no Allianz Parque é a coisa mais normal do mundo. Nos últimos 8 jogos entre eles, o Palmeiras não venceu no tempo normal o Atlético. Então, e aí, isso em Libertadores. Não é exagero imaginar que pode ter 4 derrotas de um Palmeiras que joga muito bem, Bubu, mesmo com esses adversários? Não é exagero. E eu tô falando aqui, o Atlético Mineiro, o Abel não venceu ainda em tempo normal o Galo. O Abel não venceu. Então, é um jogo com boa chance de empate esse Atlético e Palmeiras. E o Palmeiras não é um time que tenha muito sucesso em disputas de pênaltis, né? Digamos assim, o aproveitamento dos jogadores do Palmeiras em disputas de pênaltis ou em pênaltis de forma geral, beira 50%. Então, você está sendo catastrofista aqui para o Palmeiras. Eu falei que pode ter os 2 lados. Palmeiras sair dessa sequência com 4 vitórias e aí acabou o brasileiro em termos de título, acabou.
né? Já é campeão? Já é campeão. Se o Palmeiras ganha do Fluminense, do Corinthians e do Flamengo, acabou. Não, matematicamente, claro. Mas e se ele só sustentar? Porque se ele, só se ele sustentar já é um grande negócio, não precisa nem abrir. Por isso que eu tô falando, se ele abrir, até porque a vantagem dele, a gordura dele vai ser enorme e automaticamente o que acontece em pontos corridos? Quando alguém dispara, tem uma vantagem, os outros começam, olha, desse mato não vai sair mais coelho, eu vou realmente me dedicar, concentrar meus esforços em outras frentes, aqui não tem mais o que fazer, em termos de título. Todo mundo ainda vai brigar por outras posições, classificações, mas o título vai passar a ser uma mera formalidade. Só que eu tô falando aqui que nessa sequência é possível o Palmeiras passar sem vencer nenhum jogo, ser eliminado da Libertadores. Isso não é algo descartável. Acho que é um jogo ainda está muito em aberto. Eu tenho certeza que o Atlético vai fazer um máximo possível para complicar e nem precisa vencer o Palmeiras nesse caso, né? Um empate e uma vitória nos pênaltis, ele se classifica. O Flamengo está voando. Então o Flamengo aqui, ele vai fazer o jogo da vida porque é o campeonato dele. Ou ele ganha do Palmeiras em curta diferença para 6 pontos, ou o Flamengo não pode especular. O Flamengo já não tem essa característica, né? Ele veio aqui com a autoridade, fez 2-0 no Corinthians, 2-0 no São Paulo. Ele só está esperando exatamente esse jogo para tentar fazer isso no Palmeiras. E se ganha do Corinthians e aí aumentar ainda mais a diferença no Campeonato Brasileiro, ainda assim eu acho que catástrofe efeito dominó, demais. você ouviu falar disso? Não dá, foi um termo que alguém criou em algum momento. Então você imagina, eu estou sendo catastrofista aqui, o Palmeiras vai me adorar agora. Você perde eliminado na Libertadores. É um baque considerável para quem ganhou as últimas 2 edições. Na sequência você tem o clássico contra o seu maior rival. Você perde esse jogo. Perder pro Corinthians, o palmeirense, a coisa que ele menos gosta é perder do Palmeiras. Perde esse jogo. Aí vai lá, Flamengo em casa, perde esse jogo. Você reacende o Campeonato Brasileiro. E aí você vai jogar contra o Fluminense, que está invicto há tanto tempo, e perde o jogo. É o cenário ideal para o Palmeiras. Esse não é o Palmeiras que a gente conhece das últimas temporadas. O que eu acho importante frisar é que assim, a vantagem do calendário, especificamente, o Palmeiras vai ter com o Flamengo, né? Com o Corinthians joga um dia antes. Então o Corinthians tem até um dia a mais do que o Palmeiras. E com o Fluminense também tem a semana vazada. Então, assim, o respiro que o Palmeiras tem na semana vazada, ele tem em relação, nessa sequência, em relação ao Flamengo. Eu acho que são 2 vantagens, Felipe. A primeira é poder compartimentalizar as coisas. Ou seja, o que é de importância máxima nessa sequência de jogos? Tudo é importante. O que é de importância máxima? Passar do Galo. Quarta-feira. Na quarta-feira, ao final da noite, um desses 2 times, Palmeiras ou Atlético, só terá o Campeonato Brasileiro a disputar em 2022. Sim. Os 2 já não estão mais na Copa do Brasil. Nenhum deles esperava isso, nenhum deles foi montado para isso, nenhum deles gostaria de ter de administrar isso. Mas o Palmeiras é o líder do campeonato com uma boa 6 folga. pontos, exato. E estaria ainda atrás de um título que não venceu nesse período de tantas conquistas em Copas com o Abel Ferreira. Então, acho que até animicamente não seria tão complicado, porque tem uma tarefa a ser cumprida. E mais da metade do caminho já passou. E depois disso, seja qual for o resultado, se for classificação, segue a vida com a confiança lá em cima, etc. Se não for, se apega a esse título que tem muita importância. Mas, independentemente de estar classificado ou não na Libertadores, depois é time titular dos outros fins de semana contra todo mundo. Exato. É força máxima. Não tem mais com o que você, né? Sim. E aí você pode, evidentemente, impor aos demais uma diferença muito difícil de ser alcançada. Muito bem. E o Palmeiras anunciou reforço. O Bruno Tabata, ele foi anunciado. Vamos ouvi-lo. Estrutura fenomenal, né? Já tinha vindo aqui há 3 anos atrás, mas não usei a estrutura por completo, né? E agora, podendo estar de perto, podendo ver essa estrutura, fico muito feliz de estar podendo chegar num clube tão gigante como esse. E acho que a estrutura é o pilar, um dos pilares principais para o resultado dentro de campo. Eu acho que o Palmeiras está dando 100% disso para os seus atletas. Assim que eu soube do interesse do Palmeiras, né, eu comuniquei ao pessoal do esporte que a minha vontade principal era vir para cá. E foram longos dias, né, de negociações, e eu sempre tentei deixar bem claro que a minha vontade era vir para o Palmeiras. É um clube que briga sempre por títulos. O Mr. Abel também teve uma parte muito importante nisso tudo. E, enfim, foi um conjunto de coisas. O clube hoje é gigante, né? Tem uma história incrível, e acho que foi isso uma das coisas que me deu muita vontade de vir para cá, e torcendo muito para que possa dar muito certo. Eu já conheço muito do Abel, o Abel também me conhecia muito,
Nós chegamos a ter contato exatamente agora, né, nas negociações, como eu falei, foi uma parte muito importante, me passou um pouco de como o clube funciona e da vontade dele para que eu possa vir para cá. Já estou há 6 anos na mesma metodologia que o Abel e estou muito feliz de estar chegando aqui num grande clube e eu acho que tem tudo para dar muito certo. Família Palmeiras, estou chegando aqui, muito feliz, muito contente de poder estar chegando num clube tão gigante como esse. Espero que a gente possa conquistar coisas muito grandes, assim como o clube tem conquistado nos últimos anos. Sou mais um para ajudar, sou mais um para somar e avante palestra.